iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar com Francine Maiorissano, que é fisioterapeuta e que conversa conosco sobre terapia Bowie. Confira! Francine, muito obrigada por atender o nosso convite e estar conosco aqui no programa Presença e Harmonia mais uma vez. Bom, agradeço o convite de novo, obrigado, eu já fiz uma entrevista. Fico muito feliz de ter essa oportunidade novamente. Obrigada. Você pode explicar para nós, por favor, Francine, o que é a terapia Bowie? Bom, a técnica Bowie, ela foi desenvolvida por um australiano osteopata, que a osteopatia trabalha basicamente com terapia manual. E esse australiano, ele desenvolveu essa técnica em observação, O Bowen é o Tom Bowen, que é o sobrenome dele, por isso da técnica Bowen. Ele na década de 50, ele começou a observar o quê, Ele observou postura de paciente relacionado a como alguns pacientes tinham certas posturas e o que essas posturas tinham a ver com as dores físicas desses pacientes, E através disso ele começou a analisar como que ele poderia estar melhorando as dores desses pacientes, a postura, a dinâmica de caminhada, de doenças físicas, doenças psicossomáticas, basicamente, mas principalmente as dores. E através disso ele observou que ele poderia estar fazendo a liberação de fáscias, articulações, músculos, linfas, doenças basicamente, E muito rápido, de uma forma mais rápida que a osteopatia, Que a osteopatia é uma técnica rápida, Então, ele começou a fazer testes nos pacientes com simples toques sutis que acessam as fáscias. O que são as fáscias? As fáscias são as membranas que acobertam os músculos e que são extremamente inervadas por sistema nervoso que tem um acesso direto com o sistema nervoso central, Então, através disso, ele começou a perceber que ele conseguiria estar desenvolvendo essa técnica com acesso rápido que estimule o sistema nervoso autonômico, O sistema nervoso autonômico é um relaxamento, todos os movimentos que a gente faz para fazer a liberação do sistema nervoso autonômico que faz o paciente relaxar rápido, que faz, consequentemente, melhorar todas as outras inflamações, sistema imunológico, alteração de sono, Tudo isso. Basicamente isso. E como que você conheceu essa terapia? Bom, o ano passado, 2016, eu fui viajar para Portugal em férias e lá eu conheci a Rita, A Rita é uma das diretoras do Bowen Tech. Eu fui atendida, eu fiz atendimento e maravilhoso, Então aí ela me atendeu, eu dormi durante a sessão, então para mim é muito difícil dormir e relaxar, Porque a gente está na hiperatividade. E junto com isso, foi meia hora de sessão e quando eu percebi assim que ela conseguiria, quando eu percebi que ela foi dando esses toquezinhos sutis e eu fui sentindo sensações diferentes no corpo, porque você vai relaxando, Pega vias rápidas, sistema nervoso, então a gente vai relaxando muito rápido. E aí eu comecei a questionar o por que melhora rápido, E na época eu tinha uma dor lombar, Eu tava com muita dor, porque a gente caminha muito, e a minha dor zerou na hora, Então eu achei maravilhoso, conversei com a Rita e falei, bom, vamos trazer para o Brasil, Sim. E que existe alguma relação entre os pontos importantes da terapia Bowen e os pontos da acupuntura? Bom, pelo que eu tenho de conhecimento, os pontos que a gente acessa na terapia do Bowen passam os meridianos, A única correlação que a gente conseguiu fazer até hoje da acupuntura junto com a Bowen são os meridianos, Mas não chega a liberar os meridianos, são os pontos que passam pelo meridiano. Certo. E como que funciona uma sessão da terapia Bowen? Bom, basicamente, o Bowen ele é uma técnica extremamente relaxante, Então a gente deita o paciente de decúbito ventral, de barriga para baixo, aonde ele fique numa posição bem confortável, A gente faz estímulos em pontos específicos no corpo, então, principalmente estímulos lombares, na região lombar,
região de diafragma, né, via respiratória, assim, acessa todo o corpo. Esses estímulos são pontos específicos bilaterais que a gente faz movimentos extremamente sutis. Esses movimentos sutis, a gente consegue acessar essas faces e ter o relaxamento direto na mão. Então, a gente sente o músculo relaxar. Então, nesse inteirinho entre uma liberação e outra, a gente tem um processo onde o corpo ele recebe essa informação do toque, ele manda a informação para o sistema nervoso relaxa, né? Sistema nervoso autonômico relaxa, a informação volta para o músculo e o músculo tem um relaxamento 100%. Esse relaxamento o paciente relaxa na hora, né? Basicamente, o Bowen, ele trabalha muito as sutilezas, né? A sutileza do toque e sem conversa e basicamente dorme, né? Basicamente dorme. É uma técnica que não é muito complexa, é uma técnica simples, mas que tem um efeito muito bom. E tem uma duração para o tempo da sessão? Entre um movimento e o outro, é em torno de 90 segundos, né? Que é o tempo do sistema nervoso relaxar. Durante a sessão, as sessões demoram em torno de meia hora a 1 hora, depende de cada paciente, depende de cada dor, cada caso. Entre uma sessão e outra, em torno de 1 semana, né? Depende do caso. Então, pacientes com muitas dores, por exemplo, eu peguei um paciente com hérnia cervical, que ele tinha muita dor, ele estava em crise, estava indo para uma cirurgia cervical. Eu falei, não, vamos tentar e vamos fazer. Em uma sessão ele melhorou 50% a dor, né? Eu fiz dentro de 3 dias uma sessão e outra, né? Porque é um intervalo curto por causa da dor. Esse intervalo eu fiz 3 dias e ele já estava com 50% de melhora. 3 dias depois eu fiz de novo e depois eu posterguei para 1 semana. Geralmente, assim, no normal é uma semana para outra semana. Conforme o paciente vai melhorando, você vai postergando e vai fazendo só sessões, como é que fala? Sessões para fazer uma revisão. É uma revisão, isso. Certo. E aí você vai postergando de 1 semana para outra, conforme ele vai melhorando 2 semanas, depois vai para 1 mês, né? Que são os processos, por exemplo, de artrite reumatoide, agudos, a gente trata menos de 1 semana. Processos que vão melhorando, você só vai fazendo essas revisões. E assim, tem alguns resultados específicos que você espera ao realizar uma sessão do que o paciente te dê em relação a isso? Tem muita melhora. Veja, eu tenho vários pacientes que melhoram principalmente sono, pacientes que têm muita dor, Bowen é uma técnica para dor. Basicamente, Bowen é igual a dor, sem dor, na verdade, Sim. né? Então, o Bowen, ele melhora muito sistema nervoso, pessoas muito ansiosas, muito agitadas, né? Pessoas que têm muita rigidez, muita tensão muscular, que hoje o mundo, você sabe como é que funciona, né? Ele melhora muito o sistema linfático, sistema endócrino, né? Partes metabólicas, digestivas, basicamente tudo, né? Porque o Bowen é uma técnica que ela engloba tudo, né? Como você mexe em fáscia, e fáscia pega tudo, né? Desde o fio do cabelo até a ponta do pé, basicamente tudo. Tudo. O Bowen tem uma melhora excepcional. Como eu uso o Bowen mais uma outra técnica, né? Eu consigo complementar as duas muito bem. Então, eu tenho estudado muito sobre o Bowen com doenças psicossomáticas, que hoje eu acho muito importante, mas o Bowen basicamente mexe físico. E físico você sabe que como dizem, é a explosão que o corpo não aguenta mais, né? Tudo que o teu corpo está lá engolindo durante anos... A gente foi somatizando. Exatamente, ele não aguenta mais e ele explode. E o Bowen, ele consegue fazer o corpo explodir de uma vez, entre aspas, mas explodir de uma maneira... Vamos relaxar, você que você está precisando, entendeu? Sim. E essa técnica, ela já tem algum tempo aqui no Brasil? O Bowen, ele existe, na verdade, no Brasil esse ano, né? Esse ano a minha foi a primeira turma, né? Eu estou clinicando bastante com o Bowen agora.
Na Europa ela existe há anos, então ela na Austrália foi a origem, né, da técnica desde a década de 50, né? Então o Tom Bowen ele desenvolveu tudo isso e depois assumiu um casal, né? A Eliane, eu não lembro o nome do marido, mas eles assumiram em homenagem ao Bowen. Depois o Bowen morreu em 87. Depois da morte do Bowen foi começado a dissipar, né? A Europa, principalmente Portugal e Londres, são os países onde mais foi desenvolvido o Bowen. E aqui no Brasil a gente está entrando com essa técnica esse ano, mas assim, os resultados me surpreenderam. Confesso que me surpreenderam muito e os pacientes também gostam muito porque relaxa, né? Sim. E não é uma massagem, né? Todo mundo pergunta, tá, Francine, mas o Bowen tem relação com massagem? O nível de relaxamento, às vezes, é muito mais profundo que uma massagem. Não tenho nada contra os massoterapeutas. Mas a massoterapia, ela também faz a liberação muscular, face, é o mesmo processo, mas o Bowen são pontos específicos. O ponto específico do Bowen, ele tem relação direta com pontos gatilhos musculoesqueléticos, né? Então, são pontos aonde o Tom Bowen observou, né? Que ele consegue fazer movimentos muito mais sutis, ou seja, movimentos muito mais delicados, que a gente consegue fazer uma liberação muito mais fácil, tanto para o paciente quanto para o terapeuta, né? Então, facilita para os dois. Sim. E você precisa, assim, de algum número X de sessões ou isso varia de caso para caso? O Bowen é uma técnica muito simples, né? Então, geralmente, eu tenho feito 3 sessões, 3, 4, 5 sessões. Para zerar uma dor, geralmente é 2, 3 sessões. Depende de cada caso, né? Então, por exemplo, tem pacientes que eu percebo que tem processos de... o ambiente não ajuda, a vida do paciente não ajuda, tudo depende, né? Tem pacientes que você melhora e a dor física acabou. Tem pacientes que a somatização é muito grande, então o número de sessões a gente aumenta. Aí depende, né? Aí depende de cada caso. Certo. E qual que é a relação da técnica, né, de Bowen e a microfisioterapia? Bom, né, a micro é uma técnica que eu domino, né? Eu trabalho com a micro faz 10 anos, o Bowen eu comecei esse ano, né? Eu correlaciono muito a micro porque a micro trabalha muito o psicossomático, né? Eu amo, eu sou apaixonada por trabalhar com as pessoas no psicossomático. São a somatização do corpo pelo emocional, né? Mas a relação de Bowen com a micro é maravilhosa. Por quê? Porque a gente trata o paciente no psicossomático com a micro e a gente consegue acessar junto com o Bowen para melhorar as dores, né? Então, por exemplo, pacientes que têm muito estressado, muito ansiosos, depressivos, pacientes com vários problemas psicossomáticos, a gente trabalha com a micro e dá o suporte com o Bowen, né? Nas mesmas sessões, geralmente não, tá? Por quê? Porque a micro é uma técnica muito complexa, né? A microfísio, a gente vai na alma do paciente e trabalha todos os traumas. E o Bowen é como se fosse uma maneira da gente fazer tudo isso jogar para fora de uma maneira mais rápida, né? Como a micro eu consigo atender um paciente de uma sessão para outra em 30, 60 dias, o Bowen eu consigo fazer o suporte para o paciente entre esse meio período, que é onde o paciente pode ter problemas no dia a dia dele, que gera vários estresses, que gera ansiedade, que a gente consegue controlar tudo isso, né? O Bowen, ele auxilia muito com a microfísio. Eu acho que o Bowen, junto com osteopatia, não sei, acupuntura, que eu não conheço muito bem, mas com a massoterapia, com todas as técnicas que falem de relaxamento e falem de melhora em sistema nervoso autonômico, que é o relaxar, o Bowen ajuda. E é uma técnica indolor? Totalmente indolor, né? Então, o Bowen, ele, por ter movimentos suaves, sutis, ele é 100% indolor e a pessoa refere... É gostoso, como dizem. É como você falou, né? Relaxa realmente, como você mesmo comentou, você chegou a dormir, né? Isso. Na sessão. E existe algum cuidado a ser tomado após o tratamento? O paciente não, no mesmo dia ou até 2 dias depois, o paciente não, o ideal não fazer técnicas em conjunto, porque como faz muita estimulação no sistema nervoso, né,
é o ideal não fazer outra técnica porque dá uma miscelânea de técnicas. Nenhuma técnica é boa fazer em conjunto, né? O Bowen é mais uma técnica que você a gente não aconselha porque mexe, né? Como o corpo ele precisa ter a liberação dele, né? Que você dá a informação para o corpo e o corpo faz a liberação e relaxa, o corpo ele começa a agir. Então, por exemplo, se você tem um paciente com um problema de sistema nervoso ou intestino, né, ou uma alteração de sono, o corpo ele tem que mexer lá dentro. Então você dá o estímulo para o sistema nervoso e o sistema nervoso ele mexe. Essa mexida dele leva um tempo, então o corpo precisa de um tempo. Esse tempo, o ideal é manter o corpo com bastante água e bastante relaxamento, né, sem misturar a técnica. Certo. E Francine, para quem é indicada a terapia Bowen? A indicação são várias, né? A terapia Bowen, ela é indicada para relaxamento, melhora do sistema nervoso, doenças psicossomáticas, algumas, né? Não vou dizer todas porque a gente está em estudo sobre isso, principalmente dores, rigidez musculares, pessoas que têm inchaço, alterações viscerais, metabólicas, né, digestivas, endócrinas, pessoas que não dormem direito, enxaqueca, fibromialgia, dores de coluna. O que eu atendo bastante é muitas pessoas com insônia e muitas dores físicas, né? Como eu junto as duas técnicas, a micro e o Bowen, elas casam juntas porque às vezes os pacientes, a gente melhora uma coisa na micro e emerge outras coisas, né? Esse emerger do corpo, o Bowen a gente consegue relaxar. Então, por exemplo, você tem uma dor lombar que tem origem de alteração hormonal, por exemplo. Mulheres que têm cólicas, TPMs, que a gente consegue melhorar as dores pré-menstruações, né? Menstruais. Então, por exemplo, quando você está para menstruar, você tem a raiz nervosa do útero que é na lombar, né? Então você tem dor lombar, dor de cólica, que às vezes você faz a liberação do Bowen na região lombar, né? São as técnicas específicas do Bowen, na região lombar, que a gente consegue liberar todo o feixe dos paravertebrais, do quadrado lombar e dos glúteos, né? Na região posterior ali. E que você consegue ter um relaxamento do sistema nervoso e automaticamente você equilibra a glândula, equilibra a coluna, equilibra tudo, né? Certo. E assim, tem uma maneira como o terapeuta saber se realmente a maneira como ele está fazendo a terapia deu certo, se realmente saiu a dor do paciente? Assim, o Bowen, ele é uma técnica que são pontos específicos, né? Vamos especificar isso. Por ser pontos específicos, então, por exemplo, você tem pontos específicos na sua lombar, na lombosacra, né? Que é essa região posterior aqui. Você tem pontos específicos na região torácica, né? Essa região lá atrás, diafragmática, membro inferior, cabeça. Então, por exemplo, alguns pacientes que têm inchaço em membro inferior, né? Nas pernas. A gente faz primeiro a liberação de quadril, né? Essa liberação de quadril a gente consegue fazer todo o relaxamento lombar. Pode fazer liberação, tem uma das técnicas do Bowen que faz a liberação renal, né? A gente não vai liberar o rim, a gente vai liberar a fáscia que envolve o rim. Então, por exemplo, você tem um conjunto de fáscia, né? Você tem fáscia que vem daqui, da ponta da cabeça até lá a parte posterior da perna. Essas fáscias, a gente pega vários pontos no meio, pensa numa corda, né? Você pega todos os pontos, alguns pontos no meio da face, se você faz liberação de todas, você consegue fazer o relaxamento de todo o fio da face, né? Que é o sistema nervoso puro. Então, por exemplo, você tem um paciente que tem um inchaço, e você pode liberar a cervical dele aqui atrás, né? Ou liberar a torácica, ou liberar rim. Então, tudo isso, você tem o estímulo facial, o estímulo do sistema nervoso, que automaticamente vai liberar e vai fazer a drenagem. Então, por exemplo, você tem uma técnica do Bowen que você tem a liberação de drenagem aqui, né? Na cervical. Essa drenagem cervical, você pega toda a parte de sinóvia, né? Toda a parte de... Tem gente que tem sinusite,
pessoas que têm enxaqueca, pessoas que têm dor de garganta, aquele famoso pigarro, sabe? Então, pessoas que têm todo o processo inflamatório de cabeça, daqui, do tronco para cima, se você faz uma drenagem, não é drenagem linfática, tá? É uma drenagem de face, que, por exemplo, no Bowen você tem estímulos lentos e sutis, né? Esses estímulos lentos e sutis, você estimula o nervo vago, estimula o sistema nervoso. Quanto mais lento o movimento, quanto mais sutil o movimento, mais você relaxa. Mas, por exemplo, você tem dois movimentos, vou dar o exemplo dos dois, né? O movimento de liberação de diafragma. Esse movimento de liberação de diafragma tem que ser um movimento rápido, então não pode ser lento. Por quê? Porque o diafragma e o rim, por exemplo, os dois que tem que ter um movimento rápido, eles são movimentos de drenagem. O sistema nervoso, porque você precisa soltar o diafragma, né, para equilibrar, e o rim, porque você tem que drenar. O rim é basicamente o dreno, e o rim, ele dá muito estímulo energético. O rim é muito energia, né? Então, são movimentos que a gente tem que fazer no Bowen rápido. Esses movimentos, a gente consegue fazer essas liberações rápidas, que ajudam a gente a drenar. Por exemplo, na cervical que eu tinha comentado, você tem que fazer movimentos lentos. É uma drenagem? Chega a ser uma drenagem, mas por quê? A drenagem é consequência, tá bom? A gente não vai fazer movimento de lento para drenar. A gente vai fazer um movimento para relaxar o músculo mais tenso da cervical, que é o esternocleido, né? Esse músculo, ele é muito tenso em todas as pessoas, porque a gente tem que ficar em pé o dia inteiro, a gente mexe a cabeça o dia inteiro, e esse músculo, ele pega toda a cervical. Então, se a gente relaxa o esternocleido, a gente consegue soltar toda a traqueia, todo o esôfago, toda essa região de deglutição, entendeu? Então, por exemplo, pessoas que têm alteração de tireoide, não que a gente vai curar a alteração de tireoide, né? Mas a gente vai fazer o estímulo do relaxamento do sistema nervoso, automaticamente relaxa a deglutição, a informação vai para o cérebro organiza lá a nível glandular e joga a informação de relaxamento. O relaxamento, basicamente, ele gera o quê, né? Porque a gente acha que só o relaxar tá bom. Não, a palavra relaxamento ela é muito complexa na minha cabeça. Por quê? Quando você fala da palavra relaxar, você fala de você relaxa para o teu corpo fazer você emagrecer, para você diminuir o nível do teu estresse, para a tua cabeça desacelerar, para o teu sistema imunológico funcionar melhor, porque se você não relaxa, você não funciona melhor, você desincha, você diminui a probabilidade de você ter doenças psicossomáticas, tudo melhora com relaxar. Entendeu? Então, basicamente, a palavra relaxar é tudo no universo, coisa que ninguém faz, né? Que é o que a gente está tentando fazer no Bowen, né? Que, através desses estímulos, assim. E, automaticamente, quando você faz essa liberação de todo esse complexo dessas faces que eu expliquei para você, a cordinha que eu expliquei, você tem o estímulo direto, né? Como a gente mexe muito com o sistema nervoso autonômico, você tem como consequência a melhora de tudo, né? Então, os pontos, né? Voltando à tua pergunta, que eu já fui lá para o outro lado. Mas o estímulo básico do Bowen, a gente, como terapeuta, a gente não precisa saber onde está tenso. Então, por exemplo, tem paciente com dor de cox, né? Dor de sacral aqui embaixo. Você pode mexer na cervical ou pode fazer estímulos cranianos, né? Esses estímulos que são específicos. Por que aqui mexe aqui? Por dois motivos. Primeiro, pelo sistema nervoso autonômico, que você libera ou a cabeça ou o saco, na região de quadril você tem o relaxamento. E segundo, por causa da face. Porque se você tem uma cordinha que vem daqui até aqui, e você tem uma dor aqui que está presa, aqui não está mexendo bem a face. Não está mexendo bem a face, aqui não vai funcionar. Então, se você solta aqui, automaticamente você melhora lá embaixo. É um processo de compensação, né? Algumas técnicas, tipo a osteopatia, elas trabalham muito bem isso, osteopatia, terapia manual. E como funciona a aplicação da terapia? Bom, primeiramente, né, todos os movimentos do Bowen, basicamente, entra a respiração, né? Então, cada movimento que a gente faz do Bowen, você sempre tem que respirar e todos os movimentos que o terapeuta faz são na expiração.
Então, vou demonstrar aqui, né? Esse aqui é um movimento que eu faço, né? Que libera a musculatura posterior e melhora as dores no joelho. Aqui você tem, por exemplo, você faz a respiração, solta o ar, né? E faz o estímulo. Esse estímulo abraça o músculo. Você respira de novo, né? Eu não vou fazer aqui, mas você respira de novo e na expiração você faz o movimento de rolamento. Por que no bowling é importante o rolamento, né? O rolamento no bowling, ele traz o quê? Ele faz a liberação da fáscia, porque as tuas fibras musculares, elas têm um sentido. Quando você faz o estímulo, o corpo entende, opa, ela está com o dedo ali. Quando você faz o rolamento, você tem o estímulo do relaxamento de todas essas fibras. Então, é como se eu fizesse isso aqui. Eu estimulo e solto com o rolamento. E o corpo é como se você amassasse pão. Então, o corpo, o músculo relaxa. Ele entende que ele tem que relaxar. Basicamente isso. Francine, eu agradeço muito por você compartilhar seus conhecimentos conosco hoje. Espero ter a oportunidade de tê-la aqui conosco mais uma vez. Muito obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaeharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!